Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos no programa Semeando Vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja com você e com a sua família. Só um recado, né? Você pode se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, fazer parte da família. Você pode nos assistir pelo Facebook também, nos ouvir pela Rádio Sudoeste às 10 da manhã e às 18 horas. Que Deus nos abençoe. E está comigo hoje aqui o meu amigo Jairo Posato. Graças e paz, Jairo. Paz, pastor. Prazer enorme estar aqui junto da igreja, junto do nosso amigo. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Amém. Está aqui também comigo, já em alguns outros programas, né? Nosso pastor Ademar. Graças e paz, pastor Ademar. Graças e paz, pastor Márcio. É um prazer estar aqui junto com o senhor, junto com o nosso amigo aqui. E junto com você, né? Você que está aí nos ouvindo, você que está recebendo essa palavra, que Deus te abençoe sua casa, né? Poderosamente, ok? Queridos, eu quero ler para vocês, você que está em casa, a gente que está aqui no estúdio, em 1 Samuel, capítulo 2, uma oração muito linda, já. E a gente vai entender um pouquinho da história disso aqui. Sim. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. Eu não vou continuar lendo porque é grande, depois você continua lendo na tua casa, mas é uma oração de celebração, de exaltação, de alegria, de uma mulher chamada Ana, que viveu um tempo de muita dificuldade. O que Ana viveu? Ana era uma mulher estéril. Isso. E tinha o seu marido tinha uma outra esposa que gerou filhos para ele, e essa mulher chamada Penina irritava muito a Ana, humilhava a Ana. E chegou um dia que Ana fez o que, Jairo? Ana? Então, pastor, eu tenho lido bastante, graças a Deus, aí a palavra de Deus, né? E lendo essa palavra, eu vi a fé inabalável de Ana, que mesmo sendo humilhada por Penina, ela não se desvirtuava, né? A fé dela era firme, a oração dela permanecia diante de toda a situação que ela passava de sofrimento, de angústia, né? Porque humilhação é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Algumas pessoas aí acham que são melhores que as outras, né? E isso está servindo muito para mim, para manter a minha fé diante das adversidades, porque são muitas, né, pastor? São muitas coisas que a gente passa na vida, no dia a dia. E eu tenho visto, Deus tem falado comigo através de pessoas, tem me dado recados, assim, que eu tenho entendido com muita gratidão, com muita clareza, sabe? Porque se encaixa perfeitamente naquilo que eu estou vivendo, né? E que eu estou pedindo a Deus também. Então, eu estou aprendendo que a fé, como foi falado aqui, né? E como está sendo falado até nos programas que eu tenho assistido aqui da igreja, a gente não pode perder. A gente não pode perder o foco em Deus. Ele tem que estar acima de tudo, em primeiro lugar. E a gente precisa se colocar diante de Deus como um verdadeiro cristão, orando também pelos outros, pelas pessoas que a gente conhece, não só pensando nos nossos problemas, mas com fé, com a leitura da palavra e seguindo os desígnios de Deus na nossa vida, Ele vai abençoar, com certeza. É esse o caminho. Aí a gente entende, né, pastor Ademar, que Sim. a Ana viveu um tempo muito difícil, e foram vários anos, foi um longo período de tempo. Isso. Até que um dia ela ia todo ano lá pro templo, né, como era feito ali de costume, mas chegou nesse ano que ela realmente colocou aquilo que é a fé em prática. Ela se lançou aos pés do Senhor e ela entendeu que só Deus podia mudar a situação dela. E o que me chamou a atenção, pastor, o que me chama a atenção, né, nesse contexto aí, é que as circunstâncias que Ana vivia não travou ela,
não deixou ela em casa, mesmo com aquelas perseguições de Penina, com aquela situação triste, porque para a mulher, né, ser estéril, principalmente naquela época que havia uma promessa do Messias, então, na verdade, era quase uma morte, né, ela ser estéril. E ela foi à casa de Deus, ela ia adorar o Senhor. Isso mostra que o adorador, ele não se intimida com a circunstância. O adorador, ele mesmo em meio à tempestade, ele não deixa com que a circunstância o paralisa, né? Ele vai em frente, ele vai adorar o Senhor, e muitas das vezes acontece isso hoje. Né? Nós estamos cheios de problemas, passando por momentos difíceis, mas estamos na casa do Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor. E me chama a atenção isso, porque um dia Jesus falou assim, ele disse assim, olha, não podeis servir a dois senhores, ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamão. Mamão era o Deus da riqueza. E o que me chama a atenção, pastor, que muitas das vezes, está no contexto que a gente está falando, é que, por uma dor de cabeça, muitas vezes até por uma questão de um aborrecimentozinho em casa, a gente deixa de ir ao culto, de vir adorar o Senhor, de bendizer o Senhor, e muitas das vezes, com a mesma dor de cabeça, com o mesmo aborrecimento, no dia seguinte, nós estamos lá, né, trabalhando para o patrão. E aí é onde a gente costuma dizer que Deus perde para Mamon, né? A gente faz com que Deus venha perder. E Ana, ela fazia com que Deus fosse sempre exaltado na vida dela. Ela mesmo com toda a tristeza no coração, que quando ela vai orar, ela vem com a alma, né, chorando diante do Senhor. E eu quero te dar essa palavra, querido, mesmo chorando, mesmo com todas as dificuldades, faça como Ana. Vem à casa do Senhor, adore ao Senhor e o Senhor vai te recompensar. Aí a gente entende que Deus deu a Ana mais do que ela esperava. É verdade. Porque o filho que Deus deu para Ana, Deus abriu a madre e deu Samuel. Depois deu mais 5 filhos a ela. Mas o Samuel, cara, foi diferente. Samuel foi algo, sabe, um milagre. E Samuel, ele se tornou sacerdote, se tornou juiz e era um profeta. Então Samuel, ele cuidava agora de Israel, sabe? Uma mulher que não podia gerar filhos, agora Deus dá um filho que era uma referência para o povo de Israel. O cara cuidava da parte política, o cara era um administrador, o cara era ele que orava e intercedia pelo povo. O camarada foi algo assim verdadeiramente de Deus. Por quê? Porque um dia ela confiou, ela acreditou que Deus podia mudar o quadro. Que eu, você, Jário, pastor Ademar, você que está em casa, a gente possa entender, querido, que independente do quadro, Deus é aquele que muda o quadro, verdade, Deus é aquele que muda a sorte, Deus é aquele que muda a história. Você crê assim, Jário? Creio, pastor, creio, porque eu estou aprendendo e vivenciando a cada dia isso tudo que a gente está conversando aqui, e graças a Deus eu tenho passado esse aprendizado para as pessoas que eu converso, né? Para que leiam a Bíblia, para que procurem uma igreja, para que se dediquem à palavra de Deus, porque é transformador para quem crê, para quem está aberto, né? Sim. Uma palavrinha às vezes te enche, te salva o dia, te faz ter uma outra visão, outro horizonte. E eu tenho escutado muito isso aqui dentro da igreja, tem me tocado muito, né? Que a gente precisa avivar as pessoas dentro da igreja, não para que as pessoas externem esse sentimento, esse amor a Deus, essa adoração a Deus, que é o que está dizendo a palavra aí, que Ana fez. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria veio amanhecer, isso aconteceu na vida de Ana. Isso, verdade. O choro durou uma noite, não é que seja literalmente uma noite, algum tempo, mas a alegria veio. Agora, aquilo que nós lemos aqui já é a oração de alegria de Ana por aquilo que Deus tinha feito. Sim. Eu creio que você vai fazer essa oração. Eu creio que você que está em casa vai fazer essa oração de alegria, de celebração diante do que Deus vai fazer. Só acredite, confia, entrega ao Senhor e tenha certeza que o mais Ele vai fazer. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Fé, confiança, que você guarde essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.